Olá pessoal do ensino médio, tudo bem com vocês? É um prazer novamente estar falando com vocês. Começa agora a nossa primeira aula da segunda unidade. Gostaria de dizer a vocês que parabenizar vocês pelo empenho na primeira unidade. Todos me entregaram as atividades, eu fiquei muito feliz, né? E todos se empenharam muito bem, apesar da gente estar com esses problemas, né? Às vezes a gente não tem conexão com a internet. Eu sei muito bem o que é isso, sei muito bem como é a dificuldade de trabalhar com a internet, ainda mais aqui, né? Eu mesmo estou tendo uma dificuldade muito grande, mas isso acontece. Eu gostaria de agradecer a vocês por tudo, né? Pelo empenho de vocês. Nós falamos na unidade passada sobre literatura. Literatura é um assunto muito light, é um assunto novo para vocês, apesar de vocês estarem adaptados com a literatura, porque vocês já leram livros no passado, né? Vocês já fizeram trabalho, nem que seja para fazer trabalho de escola. E a literatura está presente no nosso dia a dia, na novela, nos filmes, nas séries, né? E vocês já estão habituados com isso. Mas eu acho que é a primeira vez que vocês estudam a literatura de uma forma muito mais teórica. A literatura ele tem também esse caráter teórico, assim como qualquer outra ciência, assim como a ciência, por exemplo, assim como você vai estudar ciências naturais, por exemplo. Tem a parte prática, quando você vai lá e você faz o experimento, e tem a parte teórica, que é quando você estuda a teoria mesmo, como aquilo surgiu, os principais autores, os principais nomes envolvidos no processo, certo? Então aí está a literatura. É um assunto muito importante porque remete muita arte, como vocês já sabem. Só que a gente vai falar hoje um pouco de literatura, vamos dar continuidade ao assunto, porque a gente não conseguiu, infelizmente, fechar esse assunto. Esse assunto seria o último da unidade passada, mas infelizmente não deu tempo. E aí, para não ficar desconexo, eu preferi abordar esse assunto hoje. Mas eu vou suspender um pouco as aulas de literatura, porque na minha concepção a literatura ela precisa ser muito mais vivida presencialmente. É claro que se daqui para o final do ano a gente não tiver aulas presenciais, porque eu não sei quando é que vai acabar essa pandemia horrível, né? É claro que eu vou ter que falar, mas tendo uma previsão, né, que chegaremos em setembro, no mais tardar em outubro com aulas presenciais, eu vou postergar um pouco essas aulas de literatura lá para setembro, até porque a gente vai precisar ler. Claro que eu vou trabalhar com os livros paradidáticos a partir da semana que vem, a partir da próxima aula eu vou pedir para que vocês leiam um livro, eu já vou passar, certo? Mas, enquanto isso, a gente vai falar dos assuntos mais gramaticais, outros aspectos da linguística, né? Os aspectos textuais ficam para a redação, e vou postergar um pouco os assuntos literários. Mas eu vou hoje abordar um pouco, bater um papo, como a gente sempre faz. Bater um papo sobre literatura, falar um pouco sobre literatura, é muito importante falar, para a gente encerrar esta saga. Não é Senhor dos Anéis, mas a gente vai encerrar esta saga, tá certo? Bem, como você já sabe, nós temos textos literários e não literários. Eu presumo que você já sabe qual é a importância do texto literário para a sociedade, né? A função de um texto literário na sociedade. Nós produzimos textos literários durante as aulas presenciais, e uma das coisas que nós podemos observar é que o texto literário ele tem um caráter muito mais artístico e cultural. E por isso ele retrata muito mais a questão da ficção. Claro que não somente a ficção, tem também a questão da verossimilhança, mas o texto literário ele tem um caráter muito mais ficcional. Ele tem um caráter, para não generalizar, 98%, 99% da ficção. Quando eu falo ficção é porque ele não está presente no mundo real. A gente não convive aquilo que está nos contos. Aqueles personagens eles são ficcionais, apesar de trazerem muitas vezes a questão do real, né? A questão da verossimilhança. E aí vamos falar um pouco da verossimilhança, né? A verossimilhança. Não sei se vocês se lembram que há alguns anos atrás o Big Brother ele colocou aquela Tata Werneck, ela fazia uma novela na época. E nessa novela, essa
a personagem da Tata Werneck, ela entrou para o Big Brother Brasil. Eu não sei o nome de novela, eu só ouvi passar. E ela entrou no Big Brother Brasil e a novela retratou a personagem dela dentro do Big Brother. E o Big Brother da vida real retratou essa personagem dentro da casa. E isso remete à verossimilhança. Então, quando a gente pega um texto literário, muitas vezes o autor ele tenta se aproximar ao máximo do que é real, ao máximo da realidade. Né? Platão costumava dizer que a poesia e a literatura, de um modo geral, é um simulacro daquilo que é real. Porque é uma realidade distorcida, é a visão distorcida do autor em relação ao que é real. A poesia é imitação. A poesia é uma imitação. Então, a literatura, também a arte, a escultura, quando a gente vai para a pintura, quando a gente vai para a escultura, é a imitação do real, porque aquilo não existe no mundo real, aquilo é mera ficção, mas que mexe com a gente, que retrata. Quando você vê uma novela hoje, você assiste uma novela, você diga, meu Deus, isso acontece na vida real, isso pode estar acontecendo comigo, inclusive, e pode estar acontecendo com qualquer pessoa. Eu nunca passou, quem é que hoje em dia não sofre com alguém um parente envolvido com criminalização, com drogas, com vícios, né? Que nunca perdeu um parente, uma morte, um acidente. Então, às vezes a gente vive numa situação, a gente assistiu hoje Malhação aborda a questão da diversidade. Quem na sua família não tem alguém, né, que não é hétero, que é homossexual, que é bissexual e que já foi rejeitado pela família. Então, a novela hoje retrata muito essa questão do gênero, a questão muito batida da questão da orientação sexual, né? E é por quê? Porque novela é realidade? Não. A novela, aqueles personagens não existem no mundo real. Você não vai sair por aí e vai encontrar a Carminha no meio da rua. Mas a Carminha existiu no mundo real. Mas aí muitas pessoas se identificaram com a Carminha, né? Então é isso. A novela faz parte da ficção e o autor ele tentou trazer um pouco dessa realidade. Mas a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, é falar sobre essa literatura e a imaginação, porque a literatura ela traz a imaginação, o imaginário e a imaginação, né? E o imaginário remete muito à questão da identidade cultural, né? E a imaginação é de uma forma geral. Claro que os textos não literários eles também remetem à imaginação. Para você escrever, por exemplo, uma redação, um texto argumentativo, você vai imaginar. Você imagina situações, mas você imagina situações reais. Aí a gente pega, por exemplo, a gente pode pegar, deixa eu ver, um conto, uma coisa que seja conhecida por todos vocês. Vamos pensar que a gente tenha... eu dei o exemplo lá na aula de redação e eu vou pegar esse exemplo de novo. A raposa e as uvas, né? A raposa e as uvas, todo mundo já sabe qual é essa fábula, que a raposa corre atrás das uvas, persegue essas uvas e não consegue comer e depois diz, eu não queria mesmo. E tenta pegar essa fruta, tenta roubar essas frutas. Só que a raposa, ela fala na fábula, ela trama como fazer isso, ela sabe que ela vai roubar. E aí o autor ele deu um caráter humano para uma raposa. Só que isso só existe no mundo da ficção. A gente pode pensar que existem pessoas, a gente pode fazer essa alusão, essa inferência de que pessoas podem se comportar que nem aquela raposa pode. Mas uma raposa falando, uma pessoa em uma sã consciência, com a mente boa, né, sem usar nenhum entorpecente, a pessoa jamais vai imaginar que uma raposa vai falar. Tá bom? Então, a literatura é isso, a literatura é a imaginação. Aí a gente tem o real na literatura e o imaginário. Aí a gente tem aí o real, o comportamento dos personagens e o imaginário. Como eu citei, a raposa e as uvas, a gente parte muito mais para o imaginário. Tem uma fábula que o sol disputava com a nuvem quem tiraria o casaco. O vento, na verdade, o vento disputava com o sol quem tiraria o casaco de um homem que estava andando pela rua. Então, você não vai imaginar que o vento vai conversar com o sol, mas a disputa entre eles é algo real.
Aí, né? Então, o texto literário tem isso, tem um real, tem um imaginário, tem uma verossimilhança, né? E a literatura, alguns autores, eles trazem algumas funções para a literatura. Não vamos confundir funções literárias com funções da linguagem, né? Uma função da literatura. Quando eu tenho uma literatura, quando o autor ele cria literatura, ele cria com que função? Qual é a intenção dele? A primeira intenção, não sei se é a primeira intenção, mas uma delas é a questão do físico da obra. E aí a gente vai para a questão da estética, né? O que é essa estética? Vamos pensar na escultura. Quando você faz uma escultura, quando o artista ele cria a escultura, ele pensa como essa escultura, ele pensa como ele vai criar essa escultura, se essa escultura vai ser retratar um homem forte, um homem fraco, um homem magro, um homem nu. Aí a questão da estética. E o que é que condiciona essa estética? A tradição literária, o contexto em que essa obra ela é criada, o momento em que essa obra é criada, a aceitação do público, né? Então aí você tem a questão da estética. Muitos autores no passado eles usavam muito essa questão da estética, a questão vamos pegar a questão da sílaba simétrica. Você lembra da simetria? Você fazer a rima no primeiro verso com o terceiro verso, e aí você usa uma certa quantidade de sílaba métrica. Você lembra disso? A questão da estética, estética físico. Aí você pega, aí remete também às cores. Quando você pega um quadro, por exemplo, uma pintura, aí você pega as cores, aí remete muito com a intenção do autor. Ele quer retratar algo sombrio, algo triste, ele vai usar as cores mais frias. Ele quer retratar algo mais emocionante, mais amoroso, ele vai usar as cores mais quentes, principalmente se for amoroso, se retratar alegria, né? Ele vai se retratar perigo, ele vai usar as cores mais quentes, um vermelho, né? Então essa questão da estética, a estética está mais relacionada com o belo, mas quando eu falo belo, eu não estou me referindo apenas ao bonito, mas eu posso dizer que esse belo ele pode te chocar, ele pode te trazer uma sensação negativa, uma sensação de medo, uma sensação de revolta, certo? É a estética. A estética ela causa isso em você, né? E a estética é escolhida pelo autor de acordo, claro, com a tradição literária. Não, tem uns que não estão nem aí para a estética. Aí você tem o problema da estigmatização, né? Tem muitos escritores, muitos artistas que eles sofrem preconceito porque eles fogem dessa estética. Aí você pega o Paulo Coelho da vida, que é um grande escritor, que muita gente diz, olha, ele não escreve bem porque o que ele está preocupado é com best-seller, ele está preocupado em vender, ele foge dos padrões, mas o cara está aí escrevendo e fazendo sucesso. Se é para vender ou não, ele está aí fazendo sucesso. Tem gente que gosta, né? É a questão da estética. A estética está relacionada com a escolha, mas essa escolha também é muito condicionada por vários fatores externos à própria arte. A gente tem também a função cognitiva. Vamos pensar que eu não sei se vocês já leram o livro, acho que esse livro, Meu Pequeno Canibal, vocês não leram não. Mas vamos pensar, por exemplo, num livro escrito... Vamos pensar na Carta de Pero Vaz de Caminha. A Carta de Pero Vaz de Caminha não é necessariamente um texto literário, mas ele passa ali para o leitor o que ele passa para o leitor? Ele passa para o leitor o conhecimento que ele tem a respeito das nossas terras, quando ele chegou aqui. Ele escreve para Portugal, para a corte portuguesa, as percepções dele, o conhecimento dele acerca do que ele viu aqui no Brasil, né? Os índios, a nudez dos índios, os animais que ele chama de monstro, mas ele também fala da beleza, da natureza, dos costumes. E a arte é isso, a literatura é isso, é falar também a questão da identidade cultural, o modo de vida,
né? E se ele não tivesse esse conhecimento sobre as nossas terras, ele não escreveria. Ele escreveu de acordo com a percepção dele. Mas se fosse um índio que tivesse escrito, se ele tivesse um conhecimento da escrita naquele momento, ou se ele precisasse falar, será que ele falaria daquela forma a respeito das terras? Não, porque a percepção do índio é outra, né? Percepção, a vivência do mundo do índio é outra. Então, o que é a função cognitiva? Nesse caso, a função literária que é relacionada à função cognitiva, né, ela está muito relacionada à função, ao conhecimento de mundo do autor. Conhecimento enciclopédico também, mas eu conheço a visão de mundo dele. Por isso que muitas pessoas elas conseguem identificar o autor através da forma de escrever, por causa da visão de mundo dele. Veja aí Jorge Amado. Jorge Amado traz a visão de mundo dele em relação a Salvador, em relação à Bahia. Quando você pega o livro de Jorge Amado, você tem ali a estética dele, a versão dele a respeito do mundo. A visão. Agora, claro que você também precisa ter uma versão sua, porque a questão da função cognitiva não é só o conhecimento do autor, é também o conhecimento do leitor. O autor ele joga ali o seu conhecimento de mundo na sua arte, na sua visão de mundo na sua arte, mas quem vai ressignificar essa arte é você que consome a obra, né? É você que consome a obra. Então a sua visão de mundo, se você não tem aquele conhecimento, aquele texto não vai te dizer nada, talvez você não entenda, ou você entenda o que está escrito, mas você não veja o que está subjacente àquilo que está escrito, ou subjacente àquilo que está por trás daquela pintura, aquilo que está por trás daquela escultura, aquilo que está por trás daquele poema. Você não vai perceber, ou você vai perceber de uma outra forma e vai ressignificar aquilo, né? Então é isso, a percepção, por exemplo, quando você pega um rap, por exemplo, de MV Bill, aí você tem MV Bill, o que ele joga ali naquele rap é a visão de mundo dele, a vivência de mundo dele. Aí você pega uma pessoa que mora na Vitória, que mora lá naquelas mansões, naqueles prédios milionários, e que lê aquela literatura, lê aquela arte, ela vai entender o que está escrito, mas não vai ter a mesma significação que para mim. Não vai ter a mesma significação talvez para Maria Vitória. Manhã, por favor. E, entendeu? E aí, isso é muito importante, esse conhecimento, não só do leitor, mas também do autor. E aí a gente viu a questão da estética, e a gente viu a questão do conhecimento de mundo, que é a questão da função cognitiva. A cognitiva vem de conhecimento. E tem também a função catártica. O que é a função catártica? É a comoção, é a emoção que aquela arte vai provocar em você. Pode estar relacionado também com a questão da cognição. Por exemplo, quando você pega uma obra de arte de uma mulher negra, nua, com a mão nas partes íntimas ou com as partes íntimas sangrando, isso vai chocar talvez a mim, vai chocar talvez a João ou a Kailane, mas talvez não choque uma outra pessoa que não entenda aquilo, sabe? Talvez choque, porque a questão da comoção, que é a função catártica, porque a arte ela tem essa função de mexer com você, e esse mexer com você não necessariamente vai ser positivo, mas pode ser negativo também, né? Então, quando você vê, por exemplo, uma pintura, se existisse uma pintura como essa, como deve existir sim, porque tem muitos artistas que trabalham com a negritude, com sofrimento, principalmente estou trazendo isso porque está em pauta, né? Infelizmente, é com o coração muito apertado que a gente fala sobre essa questão racial, mas isso vai mexer. Pode ser que uma pessoa milionária e branca sofra com aquilo, pode ser que aquilo desperte até risos, talvez que aquilo seja até uma comédia, mas o autor ele tem intenção quando ele escreve. Ele tem intenção, a intenção de te emocionar, não só a questão quando ele tem a intenção de passar o conhecimento, a visão dele de mundo, isso a gente está trabalhando com a cognição. A questão física da obra dele é a estética. Mas quando eu estou falando de emoção, de percepção de mundo, a emoção de acordo com a percepção de mundo ou não, eu estou falando da função catártica. Catártica
significa, ela não significa, mas ela está relacionada com comoção. Então essa função catártica é a sua reação, é a intenção que o autor tem e a sua reação a respeito daquela arte, que pode ser positiva, pode ser negativa. Quando você assiste um filme de terror, quando você assiste uma comédia, você dá risada, tá bom? Então é a função catártica. Agora tem também outra função, que é a função político-social. Vocês assistiram O Triste Fim de Policarpo Quaresma? Né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, ele traz a questão, é uma arte moderna, ele traz a questão de um homem patriota, de um homem que luta pela pátria. É uma obra de Lima Barreto, em que ele briga com os poderosos pelo Brasil, pela pátria dele, porque ele ama aquilo, porque ele ama aquela pátria. Então, aí vamos observar esse contexto, este momento, porque talvez o autor ele não escreveu, ele não foi contemporâneo àquela época, mas ele escreveu retratando aquela época. Vamos pegar o Navio Negreiro. Vocês ainda não viram, a gente vai ler ano que vem, né? Se vocês não lerem comigo, vocês vão ler com outros professores ou com outro professor. Mas o Navio Negreiro é uma obra de Castro Alves. E Castro Alves ele faz um poema. E esse poema ele relata o transporte dos negros que vieram da África para o Brasil para servir de mão de obra escrava. E ele relata as condições subhumanas destes negros, que eram amarrados, eram acorrentados, colocados no subsolo, no porão das embarcações, que não se alimentavam bem, que não tinham direito a ir ao banheiro, faziam ali as suas necessidades. Muitas vezes a comida era jogada, eles eram tratados como cachorro, a comida era jogada, eles tinham que pegar do chão, e ali eles pegavam do chão em meio às fezes, às urinas, ao vômito que eles tinham, né? Porque o navio balançava, eles estavam num lugar desconfortável, eles vomitavam, eles defecavam, eles urinavam. E muitos morriam por conta do calor, por conta do frio. Às vezes entrava água, né? Na parte onde eles estavam, eles eram tratados como animais. E ele retrata. Se vocês não têm um conhecimento a respeito desse momento histórico muito cruel, mas que existiu de fato, talvez você não entenda. Talvez você não entenda aqui a mensagem daquela arte. Talvez você leia por ler. E vai ler, vai ter uma leitura muito densa, porque ele traz palavras muito rebuscadas. Mas talvez você pegue um dicionário e comece a decifrar. Ou ali talvez você passe a ter esse conhecimento a respeito deste momento histórico. Você corra atrás deste conhecimento. Tá bom? E essa é a função político-social. Toda a literatura sempre vai trazer para você um momento histórico, um momento social, uma denúncia social, uma crítica, um elogio, um endossamento. Tá bom? É isso. Então aqui nós vimos as funções. Tá bom? Nós vimos as funções da literatura, a função estética, que ela está relacionada à estética, à física, né? Apresentada a você, apresentada ao público, a questão do conhecimento do autor e do conhecimento do leitor, que aí é a função cognitiva, a questão da emoção, da comoção, aí a gente tem a função catártica, a função também político-social, que toda a literatura ele tem uma função social, tem uma função política, e é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo. Muita falta de vocês, do nosso bate-papo, do nosso feedback, das nossas risadas. Mas que vocês possam assistir ao vídeo, que vocês possam fazer os exercícios e tirem dúvidas comigo lá no privado, se vocês tiverem. Tá bom? Beijo no coração de vocês, bom final de semana.